Vem, Pai, trabalhar conosco, no sentido de nos dar a revelação da Tua Palavra. Que a Tua fidelidade seja a razão da nossa compreensão da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Desconstruir é mais complexo do que construir, porque você tem que derrubar e tirar o entulho. Então, o processo de desconstrução não é muito simples. E nós fomos construídos dentro de um sistema religioso formado por uma cultura basicamente babilônica. É a cultura do altar, da grandeza, da idolatria. E nós estamos estudando um personagem que Deus saca da cultura babilônica para proceder com ele uma obra de revelação e de desconstrução de toda a sua bagagem religiosa e estabelecer o princípio do Evangelho. Evangelho está diametralmente oposto ao conceito de religião. A gente tem insistido aqui, batido aqui, religião é o homem tentando se religar com Deus. O Evangelho é Deus ligando conosco, porque Ele liga por nós, Ele se liga a nós. No Evangelho, Deus se faz homem. Na religião, o homem quer se fazer Deus. E são dois movimentos diferentes. A religião, ela é sempre de baixo para cima, e o Evangelho é de cima para baixo. E a gente muitas vezes não sabe discernir essas coisas e fica enrolado por muito tempo. Eu fiquei aprisionado dentro da minha religião, tentando ser agradável a Deus pelas minhas obras, pelos meus méritos, pelas minhas orações, e tudo isto levava a um cansaço. No Evangelho, Deus nos aceita em Cristo, nos transforma de executivos em filhos e nos dá a intimidade da comunhão, alguma coisa muito relacional. Então, nós vimos que Abraão saiu da sua terra, mas não saiu totalmente, ficou ainda preso, saiu e levou o pai, saiu depois e levou o sobrinho, foi para a terra prometida, mas na primeira crise ele fugiu para o Egito, foi buscar apoio. O Egito é um tipo de mundo. Na Bíblia, o Egito é uma forma de especificar uma cultura de controle, o mundo. E quando ele veio do Egito, ele trouxe uma escrava. Essa escrava foi o motivo de eles engendrarem um processo de dar
cabo, de fazer realizável o projeto de Deus, de que dele, de Abraão, viria aquele que seria a semente da mulher, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E nós vemos que eles montaram aquele esquema com Agar, e teve Ismael, e houve um período de 13 anos de silêncio de Deus. Entre os 86 anos de Abraão e os 99, Deus se calou. Muitas vezes esta é uma escola muito importante, o silêncio de Deus, nós já falamos isso aqui, é o lugar onde nós vamos aprender a andar pela fé. Porque andar pela fé é andar pela palavra de Deus. E Deus já havia falado. Ele não precisa falar 2, 3, 4 vezes. Ele falando uma vez só é o bastante. Mas Deus costuma falar bastante. Ele, havendo falado outrora pelos profetas, Ele nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Esta é a linguagem final, conclusiva de Deus. Depois de Jesus Cristo, Deus não tem mais nada a falar conosco. Tudo que Ele tinha que falar, falou em Cristo Jesus. É uma linguagem concreta e é uma linguagem que satisfaz ao coração daqueles que creem. E durante esse período de 13 anos, sem revelações registradas na Bíblia, nós cremos que Abraão passou por um processo de aprendizado e de aprender como Deus vai fazer as coisas, se bem que ele teve todas as resistências. Deus agora aparece para ele como o El Shaddai, capítulo 17, versículo 1, ele diz que, Gênesis 17, 1, ele fala aí, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda. Eu gosto da expressão, anda diante da minha face, anda comigo, anda na minha intimidade, e eu farei você uma pessoa perfeita. Perfeito aqui não é uma pessoa sem falhas, mas uma pessoa que confia, que depende, que se relaciona com Deus. Perfeição essencial nunca nós teremos. Perfeição moral é muito difícil nós termos. Perfeição relacional, quando nós aprendemos a depender da onipotência de Deus, isto vai trazer muito descanso para as nossas almas. É Ele o Deus que significa tanto o Deus Todo-Poderoso, aquele que satisfaz. Eu gosto muito desse termo El Shaddai. El é o Deus poderoso. E Shaddai vem de uma palavra hebraica shad, possivelmente significando amamentar. O Deus Todo-Poderoso que satisfaz, que sacia a fome, que mata a nossa carência de nutrientes. E eu gosto muito disso porque a figura é peculiar.
quando Deus se encarnou, ele teve que buscar o peito de uma mãe. E nada é mais significativo em termos relacionais do que a amamentação. A criança no colo, ela tem exatamente a distância exata para quebrar o seu processo de miopia. Toda criança nasce míope. E ela, primeira visão, aquele chamado de imprinting, a primeira visão que ela tem é dos olhos da mãe. E enquanto ela amamenta-se, há uma simbiose relacional ali. A mãe dá leite e afeto para a criança e ela transfere afeto, e ela não é uma sugadora. E é muito interessante também a gente entender que no processo da gravidez, a mãe transfere para a criança todos as suas defesas orgânicas de todas as doenças que ela já teve e de todas as doenças familiares. Ela transfere as defesas para a criança. Mas se a criança pegar um vírus que ela já não tem a defesa no organismo, a criança transmite aquele vírus para a mãe através da respiração, porque os dois estão, o nariz da criança e o nariz da mãe estão muito próximos. O fôlego da vida está cruzando. E ali ela aspira o vírus. Durante 4 horas ela faz o anticorpo e na próxima amamentada ela manda o anticorpo para a criança. Poxa, isso é grande. Isso é relação, isso é afetividade, isso é relacionamento. Uma gota de leite possui 342, se eu não estou enganado, 340 e pouquinhos microelementos para a nutrição da criança. E além desses microelementos, vem também os antígenos e as defesas. É uma questão relacional. Este termo aqui, El Shaddai, me impacta, me chama a atenção. Um Deus que pega um velho de 99 anos e diz para ele assim: anda comigo e eu vou fazer de você um dependente. Você vai amamentar-se no meu colo. Você vai ser suprido e nutrido de mim. E você vai ter um abastecimento na sua vida. Isso é rico. Isso é, para mim, muito significativo. Eu não quero uma relação com Deus que me assuste, que me mantenha envergonhado ou com culpa. Eu preciso de uma relação com Deus em que eu goze do seu amor incondicional, para que eu possa ser nutrido e satisfeito, e Ele possa me tratar dos meus históricos ruins, que são muitos, para que eu possa crescer numa dimensão de relacionamento com Ele. Eu me impressiono muito com esse nome El Shaddai,
que tanto significa o Deus Todo-Poderoso como a autêntica identidade do Deus que é seguido por um imperativo moral. Ele significava God of the Mountain, o Deus da montanha. O Deus que nos leva para a intimidade. O Deus que nos coloca, não nós subindo na montanha, mas Ele nos colocando. Possivelmente isso tem a ver com o Calvário. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio se tornar a pedra angular. É o pedaço da montanha que Abraão sacrificou Isaque, que é o Monte Moriá, que foi cortado para a construção do Templo de Salomão e que se tornou aquele pedacinho da montanha que os romanos utilizaram-se para a crucificação de Jesus. Isso também me satisfaz, porque para mim a Bíblia ela é um álbum da pessoa de Jesus Cristo. Eu encontro Jesus em todo lugar que eu estou lendo a Bíblia, eu topo com Ele, seja em realidade expressiva, de expressão real, seja em figura, seja em símbolos, sejam tipos. E me satisfaz muito, porque esse Deus é o Deus que me veio buscar. Ele é o cão perdigueiro que vem pegar a perdiz, ou o perdiz, ou o perdido, e ele vem caçar aquele perdiz para a intimidade. Anda, Abraão, comigo, anda na minha fidelidade e serás irrepreensível. Eu vou transferir, como a mãe transfere as suas defesas para a criança e transfere a sua riqueza de alimento para a criança. Anda comigo, tenha intimidade comigo. E você vai ser nutrido e você vai ser satisfeito. Durante muitos anos de minha vida, por causa do abuso sexual que eu sofri, eu vivia escondido e procurando aqui e ali, onde eu poderia encontrar acolhimento, aceitação. E foi vendo Cristo crucificado e eu crucificado com Ele e vendo o amor incondicional de Deus que a minha alma começou a encontrar nutrientes. Eu não preciso viver mais no esconderijo humano. Eu agora posso viver no esconderijo do Altíssimo. E debaixo das suas asas encontrar calor e aconchego. Anda na minha fidelidade e você será irrepreensível. No capítulo 15, nós vimos que todas as obrigações daquele pacto caíam sobre Deus. Deus fez tudo, Deus assinou sozinho. Agora, no capítulo 17, há um pouco de equilíbrio aqui. Deus faz o pacto com Abraão, que nós vimos aqui, que ele disse: eu farei um pacto meu contigo, mas você vai levar as marcas deste pacto. E é muito importante, você pode ler aí, vamos ver no capítulo 17, alguém até pode ler, deixa eu ver, eu não anotei aqui, mas eu acho que é o versículo 5 que ele faz circuncidar
5 Não é? Não, é 9, perdão, é 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Que aliança é essa que Deus fez com Abraão? Alguém acha aí o versículo da circuncisão? É o 10 e 1. Então leia. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Por que será que Deus pediu este pacto? O que esse pacto significa? Um pacto de circuncisão. O Abraão vem de onde? De Ur. Onde é que estava Ur? Na Babilônia. O que foi que os babilônios construíram? Torre. Uma torre. Qual era o deus principal da Babilônia? Tamuz. Que é Tamuz? Se vocês... Vamos pegar Ibirapuera. Lá tem um monumento lindíssimo, não tem? No centro, na balão ali. E ali em cima, o que é que tem aquilo ali? O que é aquilo ali? O obelisco, é o falo. Eu falo sobre esse assunto com muito cuidado, mas esse é o símbolo. Esse é o símbolo do pênis. Em todas as cidades acima de 50 mil habitantes tem que ter o falo. Quem monta isso no mundo é Rotary, Lions e maçonaria, que constrói esse sistema. Quer dizer, é o pênis, o símbolo da primeira divindade babilônica. A fertilidade. Isso tem a ver com o Bafomé? Tem tudo a ver. O Baphomet é o pai velho, chifrudo. Mas como é que pode? Tudo isso. Se você pegar, por exemplo, Washington é construída exatamente com a figura de Baphomet e no meio está o falo. E no Capitólio está a barriga de Astarote. É toda esta uma linguagem, é uma linguagem pagã que tem toda uma conotação. Por isso Deus começa dizendo, vamos cortar aqui esse troço. Não é só por aspectos higiênicos, que é muito perfeitamente de uma notabilidade isto, mas também e proteção do útero da esposa, por não trazer bactérias que possam trazer problemas cancerígenos e outras doenças que vêm se o prepúcio não for retirado. Mas tem todo a ver com este sinal da cruz, a verdadeira circuncisão. Nós encontramos isso em Colossenses, no capítulo 2, esse eu anotei, versículo 11. Como nós hoje estamos sem o Alexandre aqui, aquele que pode ler um pouco mais alto, porque nós estamos gravando. Se bem que este aparelho aqui capta muito bem todos os ruídos
Se você respirar mais profundo, sai. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha que coisa. Nele também foste circuncidado. Não é esta circuncisão feitas por mãos no cortar do... Porque a palavra circuncisão significa cortar em volta. Cortar ao redor, em círculo. Cidar é cortar. Cortar, tirar os elos que amarram. Os laços que nos ligam a este mundo. E isto só é possível por meio da cruz. Ele nos circuncidou, não no cortar do pênis, mas no despojamento do corpo da carne, que é este sentimento de dominação, de controle, de querer comandar o mundo. A gente vai encontrar essa questão muitas vezes repetida na Bíblia. Vou citar algumas outras. Deuteronômio, por exemplo, 10:16, ele fala da circuncisão do coração, que é cortar os elos em que o coração está preso neste mundo. Nós somos convidados por Jesus Cristo a viver neste mundo, mas não viver deste mundo. A estarmos aqui, mas não sermos governados por este mundo. Então, essa circuncisão do coração, pode ler aí? Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ele disse, eu não estou atrás da circuncisão física propriamente, mas a circuncisão do coração, do interior. E não mantenham essa cabeça empinada como se vocês fossem os governadores do mundo. Não mantenham essa cerviz dura, esse pescoço de mula velha. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Prostre-se diante do Deus Altíssimo e amamente-se no seu colo de graça. Em vez de você ficar irritado com as coisas que acontecem, por que não se curva diante de Deus e não busca a intimidade dele para que ele compense a falência de nossa própria natureza? Deuteronômio 30, versículo 6. Hein? Por exemplo, no começo, quando foi falado da circuncisão para Abraão, parecia de uma maneira física, né? E aqui já fala que é do coração. É do coração, porque aquele físico tinha como objetivo, porque o sexo, por exemplo, para o homem, ele é um verdadeiro ídolo. E é a parte que lhe dá a sensação de poder, de dominação. Depois do sexo vem o dinheiro e depois do dinheiro vem o poder. Ele tem essa... Mas a circuncisão tinha como finalidade não propriamente o pênis, se bem que ali tinha uma linguagem figurativa anti-Tamuz, ante a idolatria que reinava naquele tempo, mas o mais certo é que ele vai conotar o que nosso interior sente e pensa. E quero dizer para vocês que o coração também pensa.
Até algum tempo atrás, achava-se só o cérebro pensava. Mas as descobertas é que o coração tem sentimentos que só ele tem. E que ele identifica. Cachorro que identificou o dono que tinha morrido e o coração foi transplantado para o outro. E o homem estava andando, o cachorro correu e pulou nele e começou a lamber. Ele sentiu que o coração do outro estava falando alguma coisa a mais. Bem, isso aí tem outros mistérios mais que a gente nem pode imaginar. O coração tem uma linguagem toda chamada memória cardíaca. Ele tem umas coisas... Eu achava, depois de ler a Bíblia, que não era bem assim, que foi uma linguagem, mas o que aconteceu é que a ciência está puxando para o lado da Bíblia e eu estou agora dizendo, olha, eu estava errado. O coração também fala. E tem razão que a própria razão desconhece. Então, aí no capítulo 30, no versículo 6... Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Essa circuncisão do coração, ele dizendo, o Senhor teu Deus circuncidará. Isso está apontando para Jesus Cristo, para a obra de Cristo, que é esse despojar de nosso próprio controle e dependermos dele. Jeremias 4,4 também fala disto. Aí, num imperativo, ele está falando sobre circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que ninguém o possa apagar, por causa da maldade das vossas obras. Falando de um despreendimento, porque há muitas coisas que nos mantém presos em laços, sejam laços afetivos, sejam laços materiais, a gente fica preso, sufocado. Vocês vão verificar que no caso da circuncisão de Abraão, aconteceu junto com Ismael. E depois passou a ser um ato contínuo, mas a maior circuncisão que Deus fez com Abraão não foi a do prepúcio, foi quando ele teve que oferecer Isaac no altar do sacrifício. Aí é uma circuncisão muito, muito forte. Ele cortou o elo, os laços da dominação do amor que que Abraão tinha para com Isaac. Se Deus tivesse falado para ser a circuncisão física, ia ser tudo de bom para o religioso, né? Ah, sim. Eu fazendo os rituais, eles nos dão aquela sensação de que está tudo pago, está tudo feito. Né? Ah, coisa boa, eu já cumpri hoje a minha obrigação. Está tudo bem. Mas tem uma mudança, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta. Tem uma mudança de linguagem que eu percebi na circuncisão que o Senhor fez com Abraão, porque foi Deus quem fez. E aqui ele já está falando circuncidai-vos, por exemplo, nesse versículo. Já se tornou uma coisa como se fosse um ritual. Mas ele diz assim, eu não estou querendo o prepúcio de vocês circuncidado, eu estou querendo o coração de vocês.
Vocês estão mais preocupados com rituais físicos do que com intimidade. A outra característica que eu saltei ali da circuncisão é que ela deveria ser feita no 8º dia. O 8º dia é muito simbólico na Bíblia. O 8º dia é quando a criança tem a maior resistência de imunidade da sua vida. Ela nasce com uma imunidade, até o 8º dia ela alcança o pico máximo e daí para frente ela vai diminuindo as suas... Mas o 8º dia, então pode cortar nesse dia. Mas o 8º dia é o dia da ressurreição. É a nova semana. É o princípio de um novo começo. A velha semana, ou a velha do pacto antigo, ou o pacto do labor, você tinha que trabalhar 6 dias e no 7º descansar. O homem foi feito no 6º dia. E Jesus Cristo foi crucificado no 6º dia, na sexta-feira. O sábado era o dia do descanso da velha dispensação. Ninguém poderia fazer nenhum trabalho. Jesus permaneceu na sepultura e no primeiro dia da semana, ao romper da aurora, ele rompeu com a velha dispensação e surgiu algo novo no 8º dia ou o primeiro dia da nova semana, que a nova semana muda de paradigma. Na velha você tinha que trabalhar 6 dias para descansar no 7º. Na nova você começa descansando para poder trabalhar. Isso muda a cabeça da gente. Ou seja, você primeiro se aposenta para depois se trabalhar. Primeiro você recebe todos os benefícios da graça de Deus para você trabalhar, não para conquistar, mas porque já foi conquistado. Não para que você seja premiado, porque você já foi premiado. Isso é mudança. E esse tipo está representado na circuncisão. Mais 2 textos, se a gente olhar, Romanos 2:29, que fala deste fato da circuncisão, ele mostra quem é que é judeu e quem é que não é judeu, e quem é que é de Deus e quem é que não é de Deus. O adventista não entende essa coisa tão clara. Não, tem muitos que não entendem, e tem muitos até que não são adventistas também não entendem que o descanso é em Cristo. Até põe o descanso no domingo e não em Cristo. Pode ler? Mas é judeu aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, do espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quem é que conhece seu coração? Hein? Quem conhece é Deus. E que adianta você estar tudo certinho do lado de fora, se lá do lado de dentro está um bolorento, está uma bagunça, está uma confusão que nem você entende, e você querendo passar Deus para trás. Quem é que você está querendo enganar? A mim, você engana com facilidade. A você, um pouquinho mais difícil. A Deus, não tem jeito. Eu sou o Jacó. Fica penteando macaco. Penteando macaco, Não, meu caro. Deus não está preocupado com as nossas formalidades, mas com a intenção do nosso coração. Eu já tentei enganar Deus algumas vezes. Não deu certo.
Mas o que me encanta nisto é que ele não me ralha. Não sei se vocês entendem o que é ralhar, o verbo. Mas lá para o Nordeste, ele não dá bronca. Ele vem carinhosamente e me corrige, dizendo: filho, sou eu. Não tente fazer aquilo que só eu sei fazer. Isso trata-se todo o aspecto do homem interior. Ele diz aqui, olha, não é judeu aquele que é interior. Judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é que é do coração, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Um textinho mais para a gente, Filipenses 3:3. Pastor, Sim, querido. quando o senhor fala do... Eu estou na minha cabeça essa questão eu gosto muito da figura, né? Uhum. O senhor falou que Tamuz é o rei, seria um deus que estaria ligado à prosperidade, não? Porque pela parte sexual o homem se sente viril, potente. Estaria então ligado, por exemplo, essa questão da circuncisão física, um sinal contra eu achar que eu vou ser próspero pela minha própria virtude? Está ligado a isso ou não? Tá, porque toda a circuncisão em Cristo nos coloca num estado de dependência e de confiança de que Ele nos enriquece em tudo. O Paulo diz assim: em tudo fostes enriquecido nele, em Cristo. Não é o meu trabalho que me enriquece. Porque eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo e ser pobre. O que me enriquece é o contentamento. E o contentamento maior é quando nós temos a suficiência de Cristo promovendo toda a nossa vida. E dá sentido tanto para a varonilidade, como para o progresso econômico. A ideia de Tamuz é essa. A ideia de Tamuz é você... O poder do homem, você de Babel. A ideia de Tamuz é representativa perfeita no He-Man. O He-Man foi construído por Benjamin Crumb dentro do pensamento teosófico. A mãe filosófica de He-Man é Alice Bailey. E a mãe filosófica de Alice Bailey é Helena Blavatsky. É a mãe da teosofia. Eu tenho a força. E a espada? A espada. A espada é o símbolo de Tamuz. E ela se encastela lá em Grayskull, onde está a feiticeira. A feiticeira nada mais é. Feitiçaria não é obra do diabo, é obra da carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala da feitiçaria e diz: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, feitiçarias. Você sabe o que é feitiçaria? Farmaquel, farmácia. Droga. Qual é a droga maior que eu tenho nesse mundo? É a droga de mim mesmo. Quando eu sou drogado por mim. Autodrogagem. E isto aí tem que ser retirado pela obra da cruz de Cristo, para que nós sejamos libertos desta... Eu estava vendo que a Argentina parece que agora vai adotar a maconha. Uruguai. Não, a Argentina. Também agora a Uruguai Argentina. já foi. O Uruguai já foi. Agora, hoje a Argentina. E eu acho até bom. Cannabis. A cannabis é um bom remédio.
Não faz, é melhor do que esse negócio aí. Deixa os meninos se drogarem. Sabe por quê? Quem comanda essa droga do mundo são os poderosos, não é beira-mar, essas coisas não. Esses aí são peixinhos de beira de rio, piabinha, lambari. O peixe grande está lá em Paris, está na Vieira Soto, está está em Nova York, está lá os bichos grandes que comandam. Agora, sabe quem droga as pessoas? É ego. E religião também é responsável por drogar pessoas. No dia desses aí, não vou dar muitos detalhes. Um menino que o pai estava sofrendo muito, porque ele estava se envolvendo com as drogas. E nós nos aproximamos dele só para um abraço. Disse: filho, eu queria só lhe dar um abraço e dizer para você uma coisa. Mesmo que seu pai e sua mãe não amem você, o Senhor é apaixonado por ti. E dei um abraço, ele quis fugir do abraço e eu segurei ele. Catei, grudei mais assim. Aí ele deu uma outra esperneada assim, eu fisguei ele bem seguro. E aí eu vi o bicho coçou a cabeça aqui e babou. Eu passei naquele dia a observar aquele menino por mais um tempo. No final, quando todos estávamos saindo, ele veio de lá. Ele disse assim: o senhor não sabe o que aconteceu comigo hoje. Eu digo: se foi da parte de meu pai, eu posso imaginar. Ele disse: aquele abraço que você me deu foi sanador, foi curador. Ok, querido. Aquele abraço, quando eu abraço uma pessoa, eu não falo muito no ouvido dela. Eu seguro ela ali e simplesmente eu estou orando. Faze-me um instrumento da tua graça. Amém. Transmita para essa pessoa algo que é teu. Porque és tu o único que podes tocar nas pessoas sem abusar delas. Sem precisar nada de troca. Sem obrigação. Então fazes isto. E como eu sei que Jesus, ao subir para as alturas, deixou-nos aqui como suas mãos, como sua boca, como seus pés, nós somos os pés de Jesus, nós somos a boca de Jesus, nós somos os braços de Jesus, nós somos o coração de Jesus. E muita gente não vai ler outra Bíblia, senão as nossas vidas. E como você toca na sua família, como você toca nas pessoas, isso pode ser muito importante. Isso trata de assunto de circuncisão do coração. Eu acho que o Alexandre hoje não pôde vir porque a Lili não estava passando bem, com uma gripezinha meio forte, e aí ele precisava ajudar a família, então eu disse: não, pode ficar, o velhinho ainda aguenta o supapo sozinho. Mas, para não estender muito, eu quero dizer para vocês, este é o pacto que está apontando para o pacto supremo, que é Cristo em mim, Cristo em nós. Aquele é um tipo, uma figura desta realidade maravilhosa que nós temos de Jesus Cristo nas nossas vidas.
Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais aqui anotada. Eu antigamente tinha uma memória melhor. Agora ela está ficando. Espero que não seja o alemão. Né? Filipenses 3:3. Comentou. Filipenses 3:3 nós não lemos, né? Então vamos ler, por favor. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Tá vendo? A circuncisão somos nós, que não confiamos em nós, não confiamos na carne, mas confiamos em Cristo Jesus. E nos gloriamos nele. Quem é você, Glênio? Eu sou um trapo de imundícia. Quando eu falo trapo de imundícia, significa eu sou um sujeito cheio de justiça própria. A Bíblia diz que a nossa justiça própria é semelhante a trapo de imundícia. A palavra trapo de imundícia no original hebraico, panos podres de menstruação. A mulher não tinha esses absorventes modernos, então ela catava uns mulambos e colocava na sua vagina para absorver, e aquilo depois ela não retirava durante aquele período. Aquele pano não tinha, principalmente quando andava no deserto, não tinha água para lavar, então aquilo cheirava mal. É isso que a Bíblia diz que é a nossa justiça. Eu sou um trapo de imundícia, eu sou um pecador, miseravelmente pecador, que só sei pecar, e Deus disse o seguinte: eu quero você para mim. Mas o que é que o senhor achou em mim para... Não, eu não achei em você, eu achei no meu filho. Ele foi que achou você. E foi a graça dele que veio buscar você. E isso me traz muita alegria, saber que ele me amou desse jeito. Isso me traz descanso. Eu não preciso querer ser o que eu não sou, porque ele me fez o que eu não era. Me fez seu filho, em Cristo Jesus. Só para lembrar aqui que os personagens os quatro patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, tiveram seus nomes trocados, com exceção de Isaque. Os outros foram trocados os nomes. E eu estou querendo lembrar o nome de José quando foi trocado lá para o nome dele. Hein? Foi trocado o nome dele pelo Egito. Os outros dois foram trocados por Deus. E quando ele foi para o Egito, que ele tinha o nome de José, ele teve... Eu não andei... Sanapneia. E o que significa isso? Pão que desceu do céu, né? É pão que satisfaz. Pão que desceu do céu que satisfaz. Foi Faraó que deu esse nome para ele. Ele era maná, né? Ele era maná, onde o povo tinha fome. E ele foi aquele. Mas José mais para frente, eu já estou querendo falar da desconstrução lá em José, mas vai demorar. Vai demorar muito. Nós estamos aqui em Abraão esse ano. Acho que Jesus vai voltar e nós ainda estamos. Não chega mesmo. É muito rica, né? É muito rica. É muito rica. Não pode deixar passar nada. Nada. E Deus foi trocando os nomes cada vez que...
E a única mulher que foi trocado o nome na Bíblia foi Sarai. Não tem troca de nome de mulher. E isso é muito enigmático e depois nós vamos chegar lá Para cenas do próximo capítulo. para cenas do próximo capítulo. Porque tem uma semente da mulher. Essa semente da mulher que há de esmagar a cabeça da serpente. O contrato de Deus foi com a mulher, não com o homem. Porque com o homem entrou o pecado. Mas com a mulher, Deus disse, eu vou fazer um pacto com a mulher. E da semente dela. E ela é representada em Sarai, ou Sara, mudou para isso, a princesa de Deus, a principal de Deus. Princesa de príncipe, príncipe de principal. Primeiro, é a mulher que Deus escolheu, apesar dela ter feito um cambalachozinho ali para tentar manipular as coisas, mas Deus é interessante, Ele é muito bom. Deus é bom, nós é Ele é bom. E Abraham é o nome hebraico, Ab é pai, Ham, muita gente. E depois Sarai é mãe não só de Isaac, mas de reis. E depois nós vamos estudar isto em Romanos, porque nós... Não, mas comparativamente, quando a gente fala de cá, pega lá, senão a eternidade é curta. Mas os reis não são propriamente aqueles que ocupam os lugares de posição de destaque governamental do mundo, mas aqueles que reinam com Cristo. Romanos capítulo 5, versos 17 e 18, ele vai falar que nós somos reis e reinaremos com Cristo. Isso é tremendo. E nós precisamos ganhar essa dimensão deste evangelho. É tremendo para quem entende, né? Desse evangelho da suficiente graça de Deus. Vocês nunca percam de vista esta palavra, suficiente. O que é suficiente não se acrescenta e nem se diminui. É o bastante. O contentamento. Paulo, quando ele disse, olha, eu queria que o Senhor tirasse esse espinho da minha carne, Deus disse para ele assim, Paulo, a minha graça te é suficiente. A minha graça te é bastante. Aí ele pula de alegria, dizendo, eu dou graças a Deus pelas fraquezas, pelas injúrias, pelas necessidades, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Isso aí, se nós entendermos isto, você sabe o que é que vai acontecer? Ninguém nos derrotará mais. Sabe por quê? Um homem morto, ninguém pode matar. Um homem vencido, ninguém mais pode vencer. E agora Cristo vai ser o tudo na vida dele. E na sua fraqueza você vai depender de Cristo. Lá na Argentina, agora no mês de abril, no encontro de pastores, é essa última história. Eu já acho que contei para vocês aqui, mas é bom repetir. Eu perguntei lá, tinha uns 100 e tantos pastores, perguntei qual é o homem mais poderoso da face da terra. Aí um disse assim, é o Obama. Eu digo, esse aí não tem não. Aí outro disse, é o Putin. Eu digo, Aí outro disse, é o secretário da ONU. Também não acho isso. Aí um disse assim, é o Papa. Aí o outro argentino disse, mas se o Papa é argentino,
não deve ter tanto poder assim não, né? Aí ele disse uma outra coisa que eu não vou dizer, ele está sendo gravado. É coisa de argentino. Eu digo, não. Aí ele perguntou, e então, irmão, o que você acha que é o homem mais importante do mundo? Eu disse, o homem mais importante do mundo é aquele que é o mais fraco e depende totalmente da onipotência divina. Aí ele disse, irmão, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, eu posso viajar o mundo todo financiado pelo Bill Gates. Se ele financiar, ele não vai financiar minha viagem para o mundo todo. Mas Deus financiou minha viagem para a eternidade, pela suficiência de Jesus Cristo. Então, esse é o homem mais poderoso da terra. É aquele que for o mais fraco. E aí eu dou uma sugestão. Circuncisão é isto. Não tem potência. Porque no período da circuncisão não há pênis que suba. É morte. É morte. Mas tem ressurreição. Cristo é nossa vida. Obrigado, Senhor, pela suficiência de Jesus. E desconstrói de nós tudo aquilo que nós carregamos com o peso. E dá-nos a graça de viver para a tua glória. Em nome do teu Filho. Amém.